vai lá e assina no lugar do servidor competente. Então, esse é um caso de incompetência. Não é usurpação, porque quem praticou o ato é servidor público. Não é funcionário de fato, porque não existiu um vício de investidura. É uma simples incompetência. Quando o ato é praticado por servidor incompetente, ele é passível de convalidação. Pode ser convalidado. Bem, esses são os 3 defeitos principais que podem atingir o ato administrativo no requisito do sujeito. Requisito do objeto. No requisito do objeto, 2 defeitos principais podem atingir o ato administrativo. Primeiro, o objeto materialmente impossível. Objeto materialmente impossível é aquele conteúdo do ato, porque o objeto é o conteúdo do ato. É aquele conteúdo do ato que dá uma ordem impossível de ser realizada. Quando o ato administrativo emite uma ordem impossível de ser realizada, o ato é materialmente impossível por causa do objeto e o ato é considerado inexistente. Um exemplo: um determinado prefeito de uma província, na Espanha, esse é um caso verídico, assinou um decreto proibindo a morte no município. Tecnicamente, esse decreto tem um defeito no objeto, porque ele dá uma ordem materialmente impossível. Por mais que as pessoas queiram, elas não conseguem evitar a morte, não conseguem cumprir essa determinação do prefeito. Segundo defeito que pode atingir o ato administrativo no requisito do objeto, é o objeto juridicamente impossível. O objeto juridicamente impossível ocorre quando o ato dá uma ordem ilegal. Aí, se o particular cumpre o ato, ele desatende a lei. Desatende a lei. Quando o ato tiver um objeto juridicamente impossível, o ato é nulo. Então lembra, objeto materialmente impossível, ordem irrealizável, o ato é inexistente. Objeto juridicamente impossível, quando a ordem é ilegal, o ato é um ato nulo. Quanto à forma, que defeito que pode atingir o ato administrativo quanto à forma? Bom, a forma é o modo como o ato tem que ser praticado. Quando o ato é praticado de modo diverso daquele previsto na lei, ele tem um defeito quanto à forma. Você sabe que no Brasil hoje predomina abertamente a forma escrita de prática de atos administrativos. Quase sempre os atos administrativos têm que ter essa forma escrita. Então, por exemplo, a multa de trânsito, a notificação da multa tem que ser por escrito. Se alguém recebe uma notificação por meio de um e-mail, por exemplo, há um defeito. Há um defeito porque não é esse o sistema determinado pela legislação. Há um defeito quanto à forma. Defeitos quanto à forma são passíveis de convalidação. O ato é simplesmente anulável. Motivo. O 4º requisito do ato administrativo é o motivo. O motivo é a situação que autoriza a prática do ato. Que defeito que pode atingir o ato administrativo no motivo? Bem, para estudar os defeitos do ato quanto ao motivo, a doutrina criou a chamada teoria dos motivos determinantes. O que diz a teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes afirma que, se um ato é praticado com base em um motivo falso ou inexistente, esse ato é nulo. Ato praticado com base em motivo falso ou inexistente é ato nulo. Por exemplo, se algum motorista recebe uma notificação de uma multa de trânsito e consegue provar que aquela infração não ocorreu, provando que a infração não ocorreu, a multa é nula. Por exemplo, se é atribuída ao motorista uma infração por excesso de velocidade, num dia em que o veículo estava parado em uma concessionária para uma reforma, depois de uma batida, houve a demonstração de que aquela infração nunca poderia ter sido cometida com o carro parado na concessionária. Eu demonstrei que o motivo da multa é um motivo falso, um motivo inexistente. A multa se torna nula.
Defeitos quanto ao motivo geram nulidade. Finalmente, quinto e último requisito do ato administrativo é o requisito da finalidade. A finalidade significa que todo ato administrativo deve ser praticado visando um fim público, uma razão de interesse público. Que defeito que pode atingir o ato quanto à finalidade? Então, o estudo dos defeitos do ato quanto à finalidade é resumido na chamada teoria do desvio de finalidade. Desvio de finalidade ou tresdestinação. Tresdestinação ou desvio de finalidade são o defeito que atinge o ato administrativo quando ele é praticado visando interesse alheio ao interesse público. Um exemplo: a desapropriação feita para perseguição de um inimigo do prefeito. O prefeito assina um decreto expropriatório só para perseguir lá um inimigo político. Esse decreto é nulo por causa da aplicação da teoria do desvio de finalidade. Encerrando esse nosso primeiro bloco, resumo dos defeitos que podem atingir o ato administrativo. Quanto ao sujeito, usurpação de função pública torna o ato inexistente. Funcionário de fato, se ele estava de má fé, o ato é nulo; se ele estava de boa fé, o ato é simplesmente anulável. Mera incompetência torna o ato anulável. Quanto ao objeto, objeto materialmente impossível, ato inexistente. Objeto juridicamente impossível, ato nulo. Quanto à forma, se o ato é praticado de um modo diferente daquele previsto na legislação, o ato tem um defeito e esse defeito torna o ato anulável. Defeitos no motivo, quando o motivo é falso ou inexistente, o ato se torna nulo. E defeitos na finalidade também causam a nulidade do ato administrativo. Fique conosco, porque eu volto no segundo bloco com o Pergunte ao Professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o tema da aula de hoje. Até daqui a pouquinho. Chegamos então ao nosso segundo bloco do programa de hoje, que é o Pergunte ao Professor. Nesse bloco eu tenho a oportunidade de responder a sua dúvida sobre os temas discutidos na aula de hoje. E você sabe que você pode participar do nosso programa mandando a sua dúvida pelo e-mail provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. E aí no próximo programa, a pergunta que eu vou responder aqui vai ser a sua pergunta. Mande a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão pelo nosso e-mail provafinal@lfg.com.br e aí você poderá participar diretamente aqui da nossa programação. Vamos então à primeira pergunta de hoje, está lá na tela pro Mazinha. Professor Maza, daria para o senhor resumir as mais importantes diferenças entre revogação e anulação? Importantíssima essa pergunta. As formas de extinção do ato administrativo são mais de 10, veja só, mais de 10. No entanto, no exame de ordem, há perguntas predominando sobre duas dessas formas de extinção. De um lado, a revogação, de outro lado, a anulação. Revogação e anulação são as mais importantes formas de extinção do ato administrativo. Bem, quais as diferenças mais importantes? Primeira diferença importante entre as duas figuras é quanto ao motivo. Há uma diferença básica quanto ao motivo que leva à revogação, se comparado ao motivo que leva à anulação. Começar pela anulação. A anulação tem como motivo um defeito, um vício do ato administrativo, uma ilegalidade. A revogação tem como motivo o interesse público, tem como motivo a conveniência e oportunidade. Então guarde, anulação, motivo é um defeito, uma nulidade. Revogação, uma causa de interesse público, conveniência e oportunidade. Segunda diferença é quanto à competência. Quem que pode anular e quem que pode revogar. Bem,
A anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário.